Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Eu queria, nesse dia, ler com vocês um texto que eu postei no meu blog, que chama Fazer Teológico e Busca Existencial. Uma comunicação da busca existencial pelo significado do valor humano. Eu postei na noite de ontem, sábado, 5 de setembro de 2020, um texto cujo título é Interioridade como espiritualidade, o lar e o jardim como cuidado de si. O texto que eu comecei se encontra em Provérbios capítulo 15, verso de número 13, que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Então eu começo a ler o texto na íntegra. Espero que esse texto possa ter resultados positivos e trazer benefícios para aqueles que irão ouvir a partir de agora. Hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso verdadeiro lar. Na cultura dos norte-americanos, é comum colocar Home Sweet Home num tapete logo na entrada de casa. E no texto Outros Lugares ou Heterotopia, o filósofo Michel Foucault diz que o jardim no Oriente tem a premissa de ser uma espécie de centro do mundo. A casa. A casa é uma tentativa do ser humano expressar o seu mundo. Ainda essa semana entrei numa casa que não entrava há anos na cozinha e olhei em cima do armário e a caixa de leite estava no mesmo lugar. Era a mesma marca. O micro-ondas desligado da tomada e ligado somente quando vai ser usado. Costume desde muito tempo. A redundância é necessária. A casa é um espaço comum. Homens e mulheres moram em alguma casa. Desde os primórdios, o ser humano se protege em suas cavernas. É quase que um processo instintivo. Mas o lar é a construção cultural. Se a casa é construída por fatores externos, né? Aqui eu estou pensando na chuva, na presa, eu estou pensando nos animais, no sol escaldante, né? Então, se a casa é construída por fatores externos, o lar é a criação do lado interno. E, assim, nós arrumamos salas, quartos, banheiros e tantos utensílios que são significados e significantes multiformes, na soleira do homogêneo e do heterogêneo. Vamos nos construindo. Mas o que desejo pensar nesse primeiro momento é sobre o lar. A origem do lar está dentro de cada um de nós. É um híbrido de casa e lar, uma somatória. Dois conjuntos que se interconectam, um processo sinergético, sinapses de indivíduos e sociedades. Aqui eu estou pensando na casa como esse fator externo e no lar como esse fator interno. No texto Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, ele diz que quando homens criam altares e significam objetos amorfos como sagrados, como espaços geográficos que chamamos de templos, na verdade o que queremos reproduzir é a cosmogonia da criação. Isso é, tentamos ser pequenos deuses que criam realidades. Reproduzimos a narrativa construída de nosso Pai Criador. Levante um altar dentro de si. Crie seu mundo. Faça dessa acústica interna um espaço onde você possa viver. Já disseram por aí que a solitude é a capacidade de aproveitar a própria interioridade. No hebraico, tem uma palavra interessante, lebab, que significa coração. Em Provérbios 4, verso de número 23, o sábio diz: de tudo que se deve guardar, vírgula, guarda o teu
coração. Corações adoecidos adoecem meios, grupos e coletividades. Eu queria que a partir desse momento nós mudássemos o tom, porque até agora eu falei sobre o lar e logo no primeiro parágrafo eu também falei sobre o jardim. Então, a partir desse momento, eu paro de falar sobre o lar para começar a falar sobre o jardim. Eu queria que a partir desse momento, caro leitor, você olhasse para dentro de você, como se ali existisse uma terra bruta, cheia de bestas feras, pedregulhos e uma mata virgem, com todas as implicações que isso representa. O grande sentido da vida é pegar essa interioridade e fazer dela um jardim. Tem rosas, orquídeas, margaridas, jasmim, dentre tantas outras. Sim, a criatividade é por sua conta. Quando começar a construir o seu jardim, até o último dia da sua vida, ele será atacado por pragas devastadoras. Você terá de ter muito cuidado. Vai ter que cuidar de si. Terá de proteger a terra do seu coração, regar suas folhas, lançar adubos na terra e se precaver contra os riscos que a própria vida apresenta. Isso tudo que acabei de discorrer dou o nome de espiritualidade. Qual a sua melhor companhia? Você. A Bíblia diz que a sua vida vale mais que todas as riquezas do mundo. Eu gosto muito da passagem que convencionou-se erroneamente chamar de filho pródigo, porque em determinado momento dessa passagem disse: "E caindo em si". Quão maravilhoso é cair dentro de si. Quão maravilhoso é cair para dentro de si, reatar as pazes consigo, dizer para si que havia esquecido de si mesmo, mergulhar dentro desse caos humano que existe em cada um de nós e arrancar desse caos uma pérola. Deleuze e Guattari diriam que essa é uma busca de filosofia. Aqui estou chamando de jardim e espiritualidade. O jardim é a tentativa de demonstrarmos que conseguimos criar beleza. Contemplar o belo é aspecto fundamental da eudaimonia, ou felicidade. Organizar o mundo. E que, mesmo que esteticamente somos grotescos como ostras, conseguimos com o incômodo da areia fazer nascer pérolas preciosas. Jesus também contribui para essa espiritualidade interior e de cultivo do sítio arqueológico de si quando diz: "Onde está o teu coração, aí também estará seu tesouro." Eu queria propor a leitura e a apreciação de uma música brasileira escrita por um dos grandes artistas, um dos artistas mais poéticos que esse país já viu, que é o Vanderly, em sua obra de arte chamada Meu Jardim. Queria terminar esse texto dizendo que, sem perceber, essa música, como uma boa arte, teve a capacidade de se fazer presente durante todo o texto que acabei de escrever, mesmo que eu tenha lembrado dela somente agora no final da escrita. Porque a boa arte produz uma memória que não precisa ser lembrada, ela é viva. E assim o artista diz: "Tô regando minhas flores, minhas faces, minhas folhas." Aqui ele fala do jardim. Continuando, ele diz: "Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho." Aqui ele fala do lar, dessa casa que torna-se a expressão de si. E é sempre bom lembrar que paraíso significa jardim de delícias. Até mais, galerinha do Pinceladas do Saber. Até o próximo e hora de dar. Tchau!